Glória a Deus, o Senhor é bom, amém, irmãos? Que tempo maravilhoso, que desafio como igreja, para nós vivenciarmos tudo isso que a gente está passando aqui. Sabe, irmãos, eu vou te dizer, esses dias têm sido dias de grandes desafios, para a minha vida pessoal, para a nossa igreja, para a nossa diretoria. Mas nós temos nos empenhado para fazer o melhor, para promover um ambiente do Espírito mesmo, sem o povo aqui. Aquilo que eu digo que é bem difícil, mas eu creio de todo o meu coração que Deus está promovendo uma nova etapa agora, depois desses dias. Sabe, amado, eu creio que em poucos dias nós vamos estar juntos aqui. E nós vamos dançar, correr, gritar na presença do Rei. E nós vamos desfrutar da bondade de Deus. Então eu quero te encorajar, você ficar ligado, nós temos algo para tratar com você, que vai ser uma grande bênção. Queria agradecer o pessoal da música, só fica comigo um pouquinho o teclado. Que bênção, que louvor maravilhoso. Nós estamos crescendo, o pessoal tem feito um trabalho fantástico, ensaiado. Sei que nós tivemos um problema aí no áudio, mas já está restabelecido e vamos melhorar dia após dia. Tem sido um grande desafio para nós. Eu estava ali acompanhando o chat ali, vendo tantas pessoas falando. Jorcilei lá de Ubatuba, dizendo da ligação dele de espírito comigo, falando também que está crendo para o verbo da vida chegar em Ubatuba, vai chegar em todos esses lugares. E eu queria dar as boas-vindas para você nessa manhã, para você que está nos assistindo, seja em qualquer lugar que for desse país, em qualquer cidade. É o nosso prazer servir você da mesa do Senhor, amém? Então quero te encorajar, você abrir o teu coração. Eu essa semana orando, pensando naquilo que ia falar, e eu falei, meu Pai, o que eu vou falar? E graças a Deus, amado, porque nós temos aprendido que é segurança para nós ouvir as mesmas coisas. E eu ontem, sentado lá no meu escritório, revendo minhas ministrações, eu me lembrei de uma mensagem que eu preguei no ano de 2015, e eu vou falar sobre ela de novo hoje. A gente deu uma mexida, lógico. Então eu queria conversar com você hoje sobre bênção, redenção e os dízimos, amém? Eu acho que é uma mensagem muito propícia para os nossos dias. Então eu queria orar junto com você antes. Senhor, nós queremos te agradecer, nós queremos te honrar e declarar, Pai, que nós temos sede e fome por mais de Ti, da Tua palavra, do Teu Espírito, e sabemos que a Tua palavra, Pai, é alimento para o nosso espírito. Pai, ela é refrigério para as nossas vidas. E eu sei, Pai, que aquilo que nós precisamos, a resposta está na Tua palavra. E, Pai, nós queremos sempre ser convencidos pelo Teu Espírito. Não queremos, Pai, uma palestra, não queremos uma performance bem feita no púlpito da igreja. Não, Pai, nós queremos Te ouvir. Tua palavra diz que eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome e sede sobre a terra. Não fome de comida, nem sede de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. E as Tuas palavras, Pai, a entrada delas em nossas vidas, que vai produzir, Pai, frutos, que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E eu ofereço a minha vida para Te servir, Pai, para ser inspirado. Eu ofereço a minha vida para ser um canal de bênção para o Teu povo, para aqueles que estão nos ouvindo. Eu creio, Pai, que Sua palavra não voltará vazia, sem que antes ela cumpra aquilo que ela for designada para fazer. Pai, eu Te dou graças pelo Espírito da verdade, o Espírito Santo, o Paracletos, o professor, o ajudador, aquele que nos ensina a respeito de todas as coisas. Nós confiamos, Pai, a nossa vida, esse culto ao Senhor, e confessamos que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. É o Senhor da igreja, é o Senhor desse culto, é o Senhor dessa cidade, é o Senhor desse estado, é o Senhor dessa nação. Pai, muito obrigado por guardar a nossa nação de toda e qualquer artimanha de Satanás.
Eu declaro no nome de Jesus que tudo aquilo que tem se levantado, Pai, contra nós, vai trabalhar, Pai, em favor da nossa nação. No nome bendito de Jesus eu oro. Quantos creem, concorda? Diga amém. Amém, amém, amém. Obrigado, meu irmão. Eu queria agradecer, irmãos, de todo o meu coração, essa equipe que está trabalhando com a gente nesses dias. Sabe, chegam cedo aqui para promover essa transmissão, para que você possa ter um áudio, para que você possa ser alcançado aí na sua casa. E eu tenho tantas pessoas aqui nos ajudando nessa equipe, e nós vamos melhorar dia após dia nisso. Amém? Graças a Deus. Então, amado, eu quero conversar com você hoje sobre bênção, redenção e os dízimos. Assuntos importantíssimos e muito esclarecedor nas Escrituras. Eu quero te lembrar que eu e você fomos comprados por um alto preço. Você não pode esquecer isso. Eu e você fomos comprados por um alto preço. E que preço foi esse? O preço de sangue, o sangue de um justo. Amém? E por conta disso nós nos tornamos filhos de Deus. E quando nós olhamos para Gálatas, o capítulo 4, a Bíblia nos dá uma informação poderosa da nossa filiação em Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 1, a Bíblia diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Agora eu quero que você abra mesmo lá comigo. Deixa eu ler esse texto de uma forma mais completa com você, se me permite isso, porque esse texto é tão poderoso. Gálatas capítulo 4, o verso 1, ele diz assim, no verso 2 também. No verso 1 ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ou de menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. 2, mas está sobre tutores e curadores até o tempo, eu vou repetir, até o tempo predeterminado pelo Pai. O verso 3 diz: assim também, ou da mesma forma nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, com o propósito de quê? Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos, presta atenção agora, a adoção de filhos. 6, e porque vós sois filhos, presta atenção, enviou Deus ao nosso coração, quem? O Espírito do seu Filho, que clama o quê? Abba, Pai. E o verso 7 diz: de sorte que já não és escravo, porém filho, e, sendo filho, também herdeiro por Deus. Sabe, amado, esse texto deixa bem claro a nossa filiação em Cristo, mas deixa também bem claro que há um tempo pré-determinado para algumas coisas, e algumas coisas da nossa vida, só vamos vivenciar elas quando atingimos maturidade, quando atingimos conhecimento pela prática dessas verdades. Então a Bíblia diz: enquanto isso, enquanto não há esse crescimento, enquanto ainda é menor, a Bíblia diz que não difere de escravo. O que é isso? É dono de tudo, mas não desfruta do que é dono. Por isso a importância de estudar, por isso a importância de se alimentar da verdade, por isso a importância de eu e você estudarmos a palavra de Deus. E quando nós olhamos para o livro de Romanos, e eu quero que você abra lá comigo, por favor, no capítulo 3, você vai ver que vai falar sobre a justificação. A Bíblia diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante o que? A redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs. Presta atenção agora, no seu sangue, lembra? Fomos comprados pelo sangue de Jesus, no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para o que? Manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados interiormente cometidos por mim e por você. E o 26 diz: tendo em vista o que? A manifestação da sua justiça no tempo presente, na minha vida e na sua vida, para Ele mesmo ser justo
e o justificador daquele que tem fé, e nós temos fé em Jesus. 27. Onde, pois, a jactância? Foi de toda excluída? Por que lei? Das obras? Não. Agora presta atenção, pelo contrário, pela lei da fé. Então, fé é uma lei. Amém? Fomos justificados mediante o sangue de Jesus. Não foi por obras, não foi por merecimento, não é por aquilo que fazemos, mas é por aquilo que Jesus fez. Por meio do sangue dele, ele nos redimiu, nos resgatou daquela vida que nós vivíamos com base no pecado, excluídos ou aliados à vida de Deus. Então agora nós somos aproximados, justificados por meio do sangue de Jesus. E como é que é esse processo? Pela fé, pela lei da fé, porque cremos no sacrifício da cruz, porque cremos que o sangue de Jesus nos perdoou, nos justificou. Agora nós temos livre acesso ao trono da graça, agora nos tornamos herdeiros de Deus, agora somos donos e podemos usufruir por conta do sacrifício que Ele operou para mim e para você, por meio da vida de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, esse é um texto maravilhoso. Hebreus, abra lá comigo, capítulo 9, hoje nós estamos dentro do Fortalecendo a Visão, e no Fortalecendo a Visão, eu quero que você entenda a minha cabeça. Eu estou falando com líderes, liderados, eu estou falando com filhos de Deus, não só da nossa igreja de Guaratinguetá, mas nós estamos falando com as nossas igrejas também, né? A igreja de Lorena, a igreja de Piquete, a igreja de Cruzeiro, a igreja de Cachoeira, a igreja de Potim, a igreja de Jacareí, a igreja de Moreira César e as outras nossas igrejas, e o povo que está nos acompanhando pela internet em toda e qualquer lugar, não só do estado de São Paulo, mas de outros lugares também. Então, capítulo 9, a Bíblia trata de algo bem interessante no verso 11, presta atenção, Hebreus capítulo 9, verso 11, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, presta atenção, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. 12, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, ele está citando a lei, mas pelo seu próprio sangue. A Bíblia diz que ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido o que? Eterna redenção, por minha vida e por sua vida. E depois a Bíblia diz, portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergido sobre os contaminados, ou aquelas pessoas que estavam em pecado, os santificam quanto à purificação da carne, agora presta atenção no 14, muito mais o sangue de Cristo que, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a quem? A Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, com o propósito de quê? Para que sirvamos ou servimos ao Deus vivo. Amém, irmão? Se você está aqui comigo, então, nós precisamos entender que eu e você, nós somos valiosos. Por quê? Fomos comprados com um sangue precioso, e isso precisa ficar claro. E quando nós olhamos, não precisa abrir, eu vou citar para você, 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 18, a Bíblia diz o que? Em 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, presta atenção, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento ou do comportamento que vivíamos, amado, quando éramos pecadores, ou quando estávamos longe de Deus, mesmo dizendo que amava a Deus, nós não poderíamos ter esse relacionamento com Deus. Então aqui em 1 Pedro 1, 18 e 19, ele diz que nós fomos resgatados, né, do nosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Ele está citando aqui a Adão, né? E depois o verso 19 ele diz, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, presta atenção, sem defeito e sem mácula. E o que ele está falando? O sangue de Cristo. Então, amado, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos de forma natural.
O que nós somos hoje, o que nós adquirimos hoje, é pelo sacrifício da cruz. Jesus obteve eterna redenção para a minha vida e para a sua vida, e por causa da obra de Cristo, por causa da obra redentora de Cristo na cruz, eu e você agora não somos mais escravos, nós nos tornamos filhos, nós somos aproximados de Deus, agora temos a vida de Deus em nosso espírito, e a Bíblia chega a dizer em outro lugar, se Ele nos deu graciosamente o Senhor Jesus Cristo, como Ele não nos dará também com Ele, Jesus, todas as coisas? E eu quero que você pegue isso, todas as coisas. Ele não fez a obra incompleta, Ele fez a obra completa. Agora o que eu e você precisamos entender é que nós vamos receber aquilo que é direito nosso, adquirido em Cristo Jesus, pela fé na obra que Jesus fez. O que? A obra da redenção. Lembra, nós somos redimidos, nós somos resgatados do nosso fútil procedimento, que muitos de nós se gaba de dizer, eu sou isso, eu sou aquilo, por méritos humanos. O que você é, naturalmente, dentro de uma faculdade, dentro das suas condições financeiras, amado, isso está ligado diretamente ao seu empenho, à sua dedicação, e graças a Deus por isso, mas aquilo que nós obtivemos em Cristo, não tem nada a ver com as suas obras, tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez por mim e por você, quando ainda éramos pecadores, e nós precisamos entender que por conta disso agora, nós nos tornamos o quê? A justiça de Deus, amém? Então é importante entender isso, e dentro desse assunto, dentro dessa justificação, redenção, a bênção que nós adquirimos por meio de Jesus, o que precisa ficar claro é que pobreza não é a vontade de Deus, também doença não é a vontade de Deus. Agora, por que pessoas sofrem com pobreza, com falta, com essas coisas? Mesmo num tempo como esse, amado, você pode passar pelo que passar, mas a palavra não passará. A palavra não é atemporal, sabe? Ela não está ligada ao tempo, ela não está ligada à circunstância, ela está ligada à eternidade, ao que Deus fez por mim e por você. Por isso que pobreza não é a vontade de Deus. Agora, a pobreza vem para as pessoas, por quê? Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, o capítulo 13 e o verso 18, a Bíblia diz uma coisa que eu acho interessante você dar uma olhada, amém? Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 13, 18, pobreza e afronta sobrevém a quem? Ao que rejeita a instrução, ao que rejeita o ensino, ao que rejeita a palavra, ao que não inclina os teus ouvidos para a palavra de Deus. Então pobreza vem para quem? Para quem não inclina os seus ouvidos. Pobreza e afronta sobrevém para quem rejeita a instrução. Mas olha o que a Bíblia diz, mas o que guarda ou o que pratica, né, a repreensão, a Bíblia diz, será o quê? Honrado. E essa palavra honrado é a mesma palavra prosperar. Essa pessoa, ele prosperar, mas o que guarda a repreensão, ou que guarda a correção, ou que guarda a instrução, que não rejeita, a Bíblia diz, esse será honrado, ou ele prosperará. Amém? Então, a mentalidade de pobreza, que hoje nós ouvimos e vimos na boca de muitas pessoas, infelizmente na boca de crentes, que se levantam por conta de circunstância, meu Deus, como é que vai ser isso agora? Por que eu estou passando por isso, amado? Está claro, as Escrituras deixam claro, que pobreza e afronta sobrevém ao que rejeita a instrução. O que é rejeitar a instrução? É não acolher a palavra, é não tirar tempo para estudar, é não receber a instrução da palavra. Mas a Bíblia diz que aquele que guarda, aquele que pratica, será honrado, prosperará. Então precisa mudar a mentalidade, é uma mentalidade errada, amém? Que está ligada ao sistema desse mundo, amém? Então, a mentalidade de pobreza, eu quero te dizer, não vem da Bíblia, nem dos patriarcas, e muito menos dos judeus também. Eu me lembro de uma mulher de Deus, uma pregadora que eu amo demais, sou muito abençoado pela vida dela, Nancy Dufresne. Ela diz uma coisa em uma das suas mensagens, que uma pessoa foi interrogar um judeu e perguntaram para ele, eu queria saber por que você prospera, eu queria saber por que tudo dá certo para você, eu queria saber por que não falta dinheiro para você, perguntou para aquele judeu.
E aquele judeu respondeu, falou assim, eu não estou entendendo a sua pergunta. Não, eu queria saber, por que não falta para você? Eu queria saber porque tudo que você faz dá certo. Ele falou assim, eu continuo não entendendo essa pergunta. Ela falou assim, não, eu vou repetir pela última vez. Eu queria saber por que não falta dinheiro para você. Eu queria saber por que as coisas dão certo para você. Ele falou assim, é simples. E ele respondeu, é porque eu sou judeu. O que ele estava dizendo? Eu tenho uma aliança. Eles sabem que a bênção de Abraão está sobre a vida dele. E tudo que ele fizer vai prosperar. Amado, você não vai encontrar um judeu liso. Um judeu, você não vai encontrar um judeu liso, duro, sem dinheiro. Você vai ver aquele homem prosperando, porque ele entende a bênção de Deus está sobre a vida dele. Eu sei da história de um homem de Deus, dentro da sua biografia, de um homem de Deus muito conhecido por nós, que quando ele acorda pela manhã, ele estende as mãos, ele agradece, Pai, obrigado, porque a bênção de Abraão está sobre as minhas mãos. E sabe, amado, você precisa lembrar que o que te enriquece não é o seu trabalho, é a bênção de Deus que trabalha para você. Agora, quando você tem uma mentalidade que acha que é o seu trabalho que vai te prosperar, essa é uma mentalidade de pobreza. É a bênção do Senhor que te enriquece. O que é isso? Que trabalha para você. Não é o que você faz, não é o seu trabalho. Seu trabalho é um meio por qual Deus te alcança. Amém, irmãos? Agora, essa mentalidade de pobreza não vem da Bíblia, não vem dos patriarcas, não vem dos judeus. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos ver homens na Bíblia que eles se tornaram muito ricos. Eles se tornaram muito ricos, como Abraão, como Isaac, como Jacó, como José, Jó. Mesmo Jó, que as pessoas têm um conceito errado, esse mesmo Jó que perdeu tudo por incredulidade, por algumas coisas de princípios errados, você vai ver esse Jó, ele terminando os seus dias, farto de dias, saúde divina, mais de 10 filhos, o dobro de tudo. O que ele precisava? Conhecer o seu pai, conhecer a aliança, amém? Jó, Davi, Salomão, e isso devido ao quê? A bênção de Deus na vida deles. Agora, o mais impressionante, e eu fiz questão de anotar isso aqui, o mais impressionante sobre a maioria desses homens, foi que o seu dinheiro, que a sua riqueza que veio de Deus, não estragou o quê? O seu relacionamento com Deus. Alô, você está aqui comigo? Mesmo sendo ricos, mesmo entendendo a bênção de Deus, mesmo sendo fartos, o fato deles possuírem dinheiro e riquezas, que é a vontade de Deus, que não é a mentalidade de Deus, pobreza, eu vou te dizer, o dinheiro e tudo aquilo que eles possuíram não estragaram o relacionamento deles com Deus. Agora, a mentalidade errada, que mentalidade errada eu estou falando? De que é por meio de você, que é segundo o que você faz, que você vai prosperar. Eu vou te dizer, é que muitos estão com problema. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde o mundo está em caos, eu vou te dizer, quem está em Cristo, essas coisas não afetam. Porque é uma mentalidade correta, e quem tem uma mentalidade correta, vai falar certo, vai pensar nas coisas lá do alto, vai lembrar da aliança que tem, vai lembrar que foi redimido, que foi justificado, que a bênção do Senhor está sobre a sua vida, e que essa situação vai trabalhar em teu favor, não vai trabalhar contra você, muito pelo contrário, a Bíblia diz que vai haver um peso eterno de glória. Para quem? Para aqueles que não estão ligados a essas coisas que estão acontecendo. Amém? Nós lemos isso lá em 2 Coríntios capítulo 4, o verso 10 em diante. Qual é o comportamento dessas pessoas? Não atentando nós das coisas que se veem, porque as que se veem são temporais, mas nas que não se veem, que é que está escrito e que é direito nosso, adquirido por meio de Jesus. A Bíblia diz, é nessa que os nossos olhos devem estar colocados, na aliança, na redenção, na bênção que Deus tem sobre a nossa vida. E eu vou repetir, a bênção do Senhor é quem enriquece. O que é isso? Que trabalha em teu favor. Amém, amado? Por isso que homens na Bíblia, eles se tornaram muito ricos, eles entenderam isso. E eu vou citar de novo, Abraão, Isaac, Jacó, José, Jó, Davi, Salomão. Isso devido ao quê? A bênção de Deus. Mas isso não estragou, não comprometeu o relacionamento deles com Deus. Porque muitos de nós, com problema com dinheiro, com problema de achar que o dinheiro é seu, tem um relacionamento comprometido com Deus.
Porque uma das formas primárias de você provar que Deus está em primeiro lugar na sua vida, está ligado diretamente aos dízimos, está ligado diretamente às ofertas. Mas nós vamos chegar lá. Então, agora eu queria que você abrisse comigo lá em Hebreus, volta um pouquinho aí, Hebreus capítulo 6, por favor. O verso 13, glória a Deus, nós estamos falando sobre a bênção de Deus, estamos falando da redenção que adquirimos e vamos falar sobre princípios de dízimos também, amém? Maravilhoso entender isso, minha vida foi mudada, ninguém vai provar que eu vou passar falta, ninguém vai provar que vai faltar as coisas na minha casa, ninguém vai provar que eu vou morrer antes do tempo, não, amado, só se eu deixar. Da mesma forma que Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo, mas ele não encontra nada em mim. Da mesma forma que Jesus também disse que os soldados vieram tirar a vida dele, Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. Sou eu que vou entregar a minha vida. E, amado, deixa eu te dizer, enquanto não chegar a minha hora, eu não vou não. Por que eu não vou? Porque eu tenho algo para fazer para Deus. Então tem gente com medo de pegar essa porcaria desse Covid-19 que fala? Pode ser 20, 21, a porcaria que for, está com medo. Isso é o quê? Isso é um espírito. Não vou entrar por isso, em nome de Jesus de Nazaré. Eu falei que ia me controlar hoje. Então tem muitas pessoas falando bobeira. Mas vamos olhar, amado, para o que a promessa, a aliança que nós temos com Deus. Presta atenção. Hebreus capítulo 6, e o verso 13, vai falar da imutabilidade, vai falar que Deus não muda, vai falar que o que Deus diz é verdade, que a palavra diz é verdade. E se eu te perguntar, eu acredito que você vai me responder. Quantos creem que a palavra de Deus é verdade? Eu acredito que boa parte vai me dizer, é verdade, eu creio. Talvez alguns vai dizer, eu não acredito porque a palavra foi escrita por homens. Sabe, amado, deixa eu te dizer uma coisa. Graças a Deus a palavra foi escrita por homens. Porque eu fico imaginando se aquilo que nós cremos fosse escrito por um jumento. Ia ficar difícil a gente acreditar. Mas ela foi escrita por homens inspirados por Deus, para nos alcançar, e tudo que está escrito nós temos visto e acompanhado, amém? Então não fica chateado não, se você está crendo num jumento, amém? Fica tranquilo. Então, Hebreus capítulo 6, o verso 13, a Bíblia diz assim, pois, quando Deus fez a promessa, presta atenção, a Abraão, que é o pai dos da fé, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por quem? Por si mesmo. Presta atenção, olha para cá agora, você precisa lembrar de uma coisa, eu vou me lembrar da minha infância, porque eu fiz isso, talvez a minha mãe esteja me assistindo agora, ela vai lembrar disso, e eu acredito que muitos fizeram isso. Eu me lembro que na minha infância, quando eu queria que as pessoas acreditassem em mim, quando eu queria que as pessoas acreditassem que aquilo que eu estava falando era verdade, eu jurava como? Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu dizia, eu juro pela minha mãe. Quantos já fizeram isso? Eu acredito que alguns. Eu juro pela minha mãe. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Agora, o assunto que Deus vai tratar aqui, a Bíblia diz que ele diz assim, ó, quando procurei, por quem jurar, ele não encontrou. E ele falou assim, aquilo que eu vou falar, eu estou colocando o meu nome nesse negócio. Sabe o que ele está dizendo? Eu juro por mim mesmo. E eu não sei contar você. Deus agora vai colocar o nome dele no negócio que ele vai tratar comigo e com você. Ele diz, presta atenção, aí no verso 13, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior a ele, por quem jurar, ele jurou por si mesmo. E ele vai dizer pelo que ele jurou, e ele colocou o nome dele. Presta atenção, dizendo ou falando, certamente te abençoarei e te multiplicarei. O que Deus está dizendo da aliança, quando ele foi falar com Abraão, e ele está falando comigo e com você, olha, eu procurei alguém superior a mim para jurar, para falar que aquilo que eu vou te dizer é verdade. Eu não encontrei, então eu vou jurar por mim mesmo. Ele dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Eu quero ver você questionar essa promessa. Deus fez essa promessa a Abraão, mas essa promessa está ratificada agora no escritor de Hebreus, para a minha vida e para a sua vida na nova aliança. Ele diz, eu juro por mim mesmo, que eu vou te abençoar, que eu vou te multiplicar, e ele bota o nome dele nesse negócio. Eu não sei quanto a você, mas eu acho isso sério. Então a Bíblia diz, certamente
te abençoarei e te multiplicarei. E a Bíblia diz no 15, e assim depois de esperar com paciência, obteve Abraão o quê? A promessa que Deus falou. Ele foi abençoado e ele foi multiplicado, e eu e você somos prova disso. Amém? Pois, no 16, os homens juram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles, a Bíblia diz, é o fim de toda contenda. Mas, amado Deus, Ele colocou o nome dele nesse negócio aqui. E no 17 diz, por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, está falando com quem? Está falando comigo e com você. Quem Ele está falando? Os herdeiros da promessa. Quantos aqui são herdeiros da promessa? Que promessa? Da bênção e da multiplicação. Eu não sei se você pega isso. O escritor de Hebreus deixa isso claro na Nova Aliança. Ele deixa isso tão claro, amado, que não tem como não receber isso. Ele diz o quê? Por isso no 17, quando Deus quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa o quê? A sua imutabilidade, o que é isso? Que Ele não muda. A imutabilidade do seu propósito, que era nos abençoar e nos multiplicar, Ele se interpôs com o juramento. Para quê? Mediante o que? Duas coisas imutáveis, nas quais, presta atenção, é impossível que Deus minta, é a primeira coisa, e depois, forte alento tenhamos, nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, 19, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Não está ligado simplesmente a esse mundo você ser abençoado aqui. Está ligado a você ser abençoado na totalidade. Não só a sua vida, não só nos seus dias, mas nos seus filhos, nas suas gerações. E desfrutar da vida na eternidade. Amém? Que penetra além do véu. Amém, irmãos? Então é importante nós lembrarmos disso. Que eu e você somos abençoados, somos justificados. Deus nos alcançou. Sabe, Deus nos perdoou por meio do sangue de Jesus, nos redimiu. Nós entendemos que não é a vontade de Deus pobreza, mas pobreza e afronta sobrevém aos que rejeitam a instrução, aos que não acolhem a palavra, mas vivem acolhendo os resultados do mundo. Meu Deus, como é que eu vou pagar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Mas quem crê na palavra, quem guarda o mandamento, não experimenta nenhum mal, não vai temer maus rumores, não vai temer más notícias. Ele está certo de que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e não importa como, quando e de que maneira. Amém, irmãos? E isso é importante. Então, amado, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Eu falei com você da lei da fé, eu falei da redenção, eu falei da justificação, mas eu preciso falar com você também da lei da semeadura. Em Efésios capítulo 6 e no verso 8, a Bíblia diz algo muito interessante. Ele diz assim, em Efésios 6, 8, certos de que cada um, eu vou repetir, cada um, se fizer alguma coisa boa, lembra? Lei da semeadura, receberá isso outra vez de quem? Do patrão, do seu trabalho, do seu amigo, do seu pastor, do apóstolo, do profeta. Não, não e não. Se você faz algo de bom para alguém, você vai receber de quem? Do Senhor. Por quê? Por causa da promessa. Eu te abençoarei, eu te multiplicarei. Aleluia! Eu não sei contar você, mas eu sou bem-aventurado de saber disso. Essa é uma mensagem que eu preguei no ano de 2015. Mas preciso pregar de novo as mesmas coisas, porque tem alguém que já desistiu da bênção, já está questionando o caráter de Deus. Ele colocou o nome dele e você está dizendo, meu Deus, e agora? Sabe quando você diz e agora, você está dizendo, Deus não é suficiente. Como é que vai ser a minha vida? Eu vou desistir da palavra, eu vou desistir daquilo que eu tinha proposto para crescer em Deus, eu vou abrir mão, porque eu tenho algumas coisas que eu acho mais importantes. Sabe, irmão, toma cuidado com isso e com esses comportamentos. Então a lei da semeadura é clara também. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez de quem?
do Senhor, quer seja servo, quer livre. A lei da semeadura funciona para todo mundo, não é só para o crente. Por isso que tem muita pessoa aí no mundo prosperando mais do que crente. Aleluia! Então, amado, plantar e colher é uma lei. Amém? Gálatas capítulo 6 e o verso 7, eu sei que você lembra. A Bíblia diz, não vos enganeis. Presta atenção. Ele diz, não se engane. Se ele está dizendo não vos enganeis, ele está dizendo que é possível se enganar. Não é possível que você não lê isso. Se ele está dizendo não vos enganeis, é porque ele está dizendo é possível. Ele diz não se engane. Ele diz de Deus não se zomba. Ele diz, pois aquilo que o homem semear, ele não está dizendo o crente, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Seja o que for, palavras são sementes. Se você declara algo para a vida de alguém, por que não morre essa desgraça? Calma, lindão. Aquilo que você está semeando, é a unção do bumerangue, se eu posso dizer isso, vai vir sobre a sua vida. Se você diz, eu não concordo, eu não isso, eu não aquilo, deixa eu te dizer, você está semeando. Você vai colher sobre a sua vida. De Deus não se zomba. Certamente aquilo que o homem plantar ou semear, isso ele colherá, ou ceifará. Não vos enganeis. Aquilo que você declara para a vida de alguém é o que vai vir sobre a sua vida. Nós lembramos de uma passagem nas Escrituras, bem conhecida, que nós usamos às vezes para dízimos e ofertas, que é sobre boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora deixa eu te dizer uma coisa, esse contexto é juízo, lindão. Não tem nada errado você usar o princípio, mas o contexto é juízo, sabe por quê? Ele diz assim, não julgais. Como é que você julga? Com palavras. Não julgais para que não sejais julgado, porque com a medida que você medir, que você falar, que você julgar, vos medirão também. Agora, qual vai ser a medida que vai ser sobre a sua vida? Não vai ser aquela que você mediu. Você disse assim, eu quero que ele morra. Sabe o que vai vir sobre a sua vida? Não é só morrer não, vai sofrer antes de morrer. Porque a Bíblia, fica claro que aquilo que você declara vai vir sobre a sua vida, mas a Bíblia diz que é boa medida, sabe? Você só falou assim, eu só quero que ele morra, então tá bom. Agora vai vir sobre você, não é só morte não, tá bom? Vai vir fazendo estrago. Aí vai ser boa medida, recalcada. Sabe? Falou assim, tem mais ainda. Já viu quando você quer um chorinho? Põe mais, ele, calma, você assoca assim, para a sua vida vai vir. Você falou mal, vai vir sobre a sua vida, calma aí, recalcada, aleluia, manda para mim, recalcada, sacudida e transbordante, virá sobre a sua vida, sobre o seu regaço. Olha que benção, fala mal do Jair Bolsonaro, do presidente, fala mal de Lula, fala mal de Moro, vai lindão, o que você semeia, é o que você colhe. Agora não é na mesma medida, é mais, é boa medida. Amém? Então não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear e palavras são sementes, isso também ceifará. Mas vamos olhar aqui para essa questão da lei da semeadura. Não precisa abrir se for o caso, mas Marcos 4, 26, a Bíblia vai falar sobre a parábola da semente. E disse ainda, o reino de Deus é assim. Muitas pessoas me perguntam, pastor, como é essa questão do reino de Deus? Sabe, amado, você vai ouvir alguns textos interessantes falando de como se assemelha o reino de Deus. Em um outro lugar, ao que assemelharemos o reino de Deus? O reino de Deus é assim, o reino de Deus é assim, o reino de Deus está dentro, ele não está lá, não é algo visível, mas ele está dentro de você, ele é formado de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aqueles que deste modo servem a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens, mas a Bíblia diz também aqui em 4 de Marcos, o verso 26, disse ainda, o reino de Deus é assim, assim como se o homem lançasse semente à terra.
Ou você vai aprender que a lei da semeadura funciona, ou você nunca vai desfrutar da bênção de Deus. Porque Deus, Ele trabalha por meio de princípios. Se está faltando na sua vida, desculpa. Desculpa, é a lei da semeadura, não tem nada a ver com o seu pastor, não tem nada a ver com a sua igreja, tem tudo a ver com o seu coração. Amém? Agora vamos entender um pouquinho a respeito dessa questão de redenção. Porque para muitos cristãos a palavra redenção significa nada mais do que perdão dos pecados ou salvação, e isso é verdade. Mas o seu significado vai muito além disso. Amém? A palavra redenção significa resgate, ou remissão, ou o ato de readquirir uma propriedade. Eu vou repetir, a palavra redenção significa resgate, ou remissão, ou o ato de readquirir uma propriedade, ou ela retrata esse ato de readquirir uma propriedade perdida. Então, antes de Deus estabelecer algumas verdades no Novo Testamento, o que Deus fez? Ele determinou primeiro que elas fossem estabelecidas ou primeiramente ilustradas no Antigo Testamento. E quando nós lemos o livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 1, ele deixa isso claro também. Ele diz assim: ora, visto que a lei, que é o Velho Testamento, tem sombra dos bens, vou repetir, dos bens vindouros, ele diz, não a imagem real das coisas. A Bíblia diz assim, nunca jamais pode tornar perfeito os ofertantes. E aí depois ele diz, com os mesmos sacrifícios que eles faziam na lei. E de que forma que era? Que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Ele diz, na lei não é assim. Jesus, ele nasceu de mulher, sob a lei, cumpriu a lei, porque ninguém cumpriu a lei. Amém? Então, o escritor de Hebreus deixa isso ilustrado bem claro. Como Deus quer estabelecer na nova, ele deixou ilustrado também como sombra no Velho Testamento. E para a gente entender melhor essa questão de redenção, eu um dia ouvi um homem de Deus dando esse exemplo, e eu achei muito interessante, e me fez entender essa questão de redenção, me fez deixar claro para mim a respeito de dízimos e ofertas, que é o que muitas pessoas têm problema, porque elas acham que o que elas têm é dela, quando na verdade eu comecei o culto falando que eu e você fomos comprados. Amém? Nós somos resgatados, nós somos redimidos. Então, essa ideia de que você é dono de si, de que você faz o que você quer, não é verdade segundo a Bíblia. Porque Ele é quem concede o desejo do seu coração, quando está alinhado, não é isso? Então nós podemos entender isso com um exemplo bem claro. Quando, eu sei que você lembra disso, na questão da escravatura, da escravidão, no Brasil a gente teve isso muito, nós tivemos até alguns seriados também, falando sobre isso, sobre os senhores de engenho e os seus escravos. Antigamente os senhores de engenho, eles tinham as suas terras, eles tinham os seus escravos, eles eram donos das sementes, e aqueles escravos, eles trabalhavam para aqueles senhores de engenho, eles plantavam, e eles, quando chegasse o tempo da colheita, aqueles escravos iam fazer aquela colheita, e 100% daquela colheita é de quem? É do senhor de engenho, porque ele é o dono dos escravos, ele é o dono das sementes, ele é o dono das terras, consequentemente, na hora da colheita, tudo o que eles colhiam, aqueles escravos, era do senhor de engenho, e eles eram tratados como escravos. Amém? Mas agora o que nós precisamos entender é que alguém pode querer comprar aqueles escravos. Aí vamos dizer que agora um outro senhor de engenho decide comprar aqueles escravos e está disposto a pagar um alto preço por eles, e ele vai lá, eu quero comprar esses escravos, e ele paga um preço alto por eles, e agora aqueles escravos são tirados daquelas terras, daquele império, e são colocados em uma outras terras, aonde tem um outro senhor, e esse senhor é dono das terras, é dono dos escravos que eles comprou, é dono da semente, e consequentemente é dono também de 100% da colheita do que aqueles escravos plantaram. Quantos concordam com isso? Eu acredito que você concorda. Porque eles eram escravos, as sementes não eram deles, esses escravos, a terra não era deles, era tudo o senhor de engenho. Então eles foram comprados
por um alto preço. E a Bíblia relata isso de uma forma bem clara no livro de Colossenses. A Bíblia diz que nós estávamos presos, nós éramos escravos, nós estávamos no império das trevas, nós tínhamos outro senhor sobre a nossa vida que era o diabo, mas agora vem Jesus, paga um alto preço por mim e por você, somos tirados do império das trevas, estamos transportados para outro reino, o reino do amor. Nós não somos donos de nada, nós pertencemos a esse Senhor, as sementes é dele, as terras é dele, e 100% daqueles escravos, que aqueles escravos produzem é de quem? Do Senhor. Então, se você entender isso, você entende redenção. Nada é seu, tua vida não é sua, o que você tem não é seu, os filhos que você tem não é seu, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor e você vai dar conta de como cuida. Então, 100% do que eu e você produzimos, mesmo no reino de Deus, é de quem? De Deus, porque fomos comprados, fomos redimidos, nós fomos resgatados, ou alguém pagou um alto preço de uma propriedade perdida, porque o que Jesus fez? Buscar o que se havia perdido. Amém? Estabelecer de novo o reino de Deus. Só que agora lá nós éramos escravos, só que agora nós somos filhos. E para desfrutar daquilo que é direito nosso, nós precisamos de maturidade. Então 100% do que é nosso é tudo de Deus. Amém, irmãos? Foi exatamente o que Jesus fez por mim e por você, quando nos comprou para Deus, através da sua morte na cruz. Não precisa abrir. Apocalipse 5:9, e o verso 10 diz assim: porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes como reino e sacerdote. A Bíblia diz: eles reinarão sobre a terra. Então o homem se tornou um escravo de Satanás ao render-se ao pecado no jardim do Éden. Agora a Bíblia declara que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Nós podemos ver isso em 2 Pedro 2,19, eu não vou ler, depois você lê. E foi isso que ocorreu primeiro ao casal de Adão e Eva. Eles foram separados da glória de Deus e perderam a filiação divina. Adão foi chamado de filho de Deus, lá em Lucas 3:38, mas essa condição não foi mantida. Por quê? Presta atenção. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi chamado de filho único de Deus. Adão não estava nesse contexto mais, porque ele perdeu a filiação. Filho único de Deus. Você pode ver isso em João 3,16. Mas o que a Bíblia diz em Romanos 8:29, mas ele veio mudar essa condição e passou a ser o que é agora? O primogênito de muitos irmãos. Em Romanos 10:9 diz como isso aconteceu. Se é uma condição, com a tua boca confessar Jesus como o Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, ou será abençoado, será redimido, será justificado, será multiplicado. Então, amado, quando nós olhamos com base em tudo aquilo que eu disse para você, eu já estou encerrando, e eu queria chamar o menino do teclado para cá, daqui a pouco os músicos vêm. Então, quando nós olhamos para esse assunto, sabe, e entendendo isso, e essa vai ser uma mensagem que você vai ter que ouvir muitas vezes, ok? Porque isso aqui é 10 anos estudando, 10 anos botando a minha carne no lugar. Então, é impossível discutirmos a fundo as questões da nossa vida financeira e da nossa contribuição ao Senhor, sem entendermos o que é redenção. E eu te falei, redenção é o quê? É o ato de resgatar uma propriedade perdida. Nós estávamos perdidos, amém? Mas Jesus nos resgatou, e é isso que Ele veio fazer. Então, se nós não entendemos essas questões da nossa vida financeira e da nossa contribuição ao Senhor, sem entender o que é redenção, fica muito difícil. Agora, no livro do profeta Malaquias, no clássico texto, e tem pessoas que têm coceira, até se arrepia, quando ouve falar de Malaquias 3, você deveria ler esse texto todos, agora com esses óculos que eu te coloquei da redenção, que esses óculos que eu te coloquei da justificação, que esses óculos que eu te coloquei da bênção de Deus sobre a sua vida, vai ficar diferente, porque você vai lembrar que você foi comprado, que você foi justificado, que Ele prometeu que vai te abençoar, que Ele vai te multiplicar, que Ele colocou o nome dEle nesse negócio, amém?
Então, quando nós olhamos para esse clássico texto a respeito dos dízimos, encontramos esse nível de abordagem. E que abordagem? Ao falar sobre a retenção dos dízimos e ofertas. Você vai ver que nesse texto, o que Deus chama, aquilo que eles não estavam fazendo, de roubo. E quando nós olhamos para esse texto de roubo, nós precisamos abordar isso também de um olhar jurídico também. Porque a questão aqui está deixando bem clara que é uma propriedade. E essa propriedade tem um dono. Os dízimos e ofertas, segundo o texto, e quando você vai olhar, é de Deus. Eu te provei que tudo que temos, tudo que somos e tudo que viemos a ter, é de quem? É de Deus, inclusive a nossa vida, os nossos filhos, os dons e talentos, foi Deus a quem concedeu. A questão é propriedade. Quando você vai olhar para um olhar jurídico, quando você vai olhar para a questão financeira dos dízimos e das ofertas, você vai olhar para esse texto agora, você vai ver Deus dizendo, no que eles me roubam? Quando diz a palavra rouba, está dizendo que aquilo pertence a alguém. Não pertence a mim e a você, porque 100% do que nós produzimos, segundo aquilo que nós entendemos de redenção, é de Deus. Ele é o doador da vida. Ele é quem criou o ar, Ele é quem criou a terra, e tudo que nela existe. Até a sua mulher, foi Ele quem criou. Seus filhos, foi Ele quem te deu. Força para trabalhar, Ele que te deu. Que negócio é esse que o dinheiro é seu? Que conversa é essa que você é o cara? Que você é a mulher de Deus? Que conversa é essa que na hora de provar, e a Bíblia deixa claro, que é a hora de você provar que Deus está em primeiro lugar, é por meio de dízimos e ofertas, como é que você tira esse princípio fora? E isso se prova porque pessoas estão padecendo necessidade na área financeira. Porque a semente dá segundo a sua espécie. Se você não é fiel naquilo que é de Deus, como Deus vai confiar aquilo que é seu? Porque Ele disse que vai precisar de maturidade. E o que é maturidade nisso? Fidelidade. Entender que Deus vai te abençoar independente se você tem pedigree ou não. E com isso eu não estou desfazendo de estudo, muito pelo contrário. Agora só saiba o que Deus te chamou para fazer. E seja uma bênção naquilo. Honra a Deus naquilo que você faz. Não faz o trabalho a fonte, porque o seu trabalho não é a fonte. Seu trabalho é um canal por onde Deus te alcança. Mas muitas pessoas têm sofrido e padecido, porque têm feito do trabalho ou da profissão a fonte. O que é isso? Eu estou garantido agora, porque eu tenho uma profissão. Deixa eu te dizer, você não está garantido coisa nenhuma. Aquele que pensa está em pé. Vele-se para que não caia. Então, em Malaquias 3, o verso 8, a Bíblia diz, é uma pergunta, roubará o homem a Deus? É uma pergunta. Faz uma pergunta para Deus e agora olha o que Deus responde. Todavia, vocês me roubam. E vocês dizem, no que te roubamos? E ele responde, nos dízimos e nas ofertas. E porque vocês fazem isso comigo, ele diz, com maldição sois amaldiçoados. Quem é que está trazendo maldição? É Deus? Não, sou eu, pelo crime de roubar aquilo que não é meu. Porque a mim me roubais, vocês e a nação toda. Ele está falando com Israel, fica tranquilo, ele está falando com você não, é só com Israel, mas não é que é um músico não. Toma cuidado, Israel. Então, uma abordagem do ponto de vista jurídico diria que o assunto abordado aqui por Deus é uma questão de propriedade nos dízimos e ofertas. Então, legalmente falando, envolve posse, é de Deus, está com você, mas não é seu. 100% é dele, tudo é dele, minha vida, sua vida, seus filhos, seu trabalho, o ar que você respira. Amém, irmãos? Então não há como falarmos dessas coisas que dizem respeito à propriedade de Deus, sem antes estudarmos aquilo que eu falei para você a respeito de redenção, que tudo é dele. Agora, vamos dar uma olhada aqui, abra lá, estou encerrando, os músicos podem subir para cá, por favor.
Vamos ver Jesus nesse assunto. E sabe, amado, tem muitas pessoas sofrendo. E o sofrimento delas começa na alma, na mente. Porque não é uma mente renovada nesse assunto. Elas acham que são donas de si. Elas são muito inteligentes para elas articular as coisas. Sabe, amado, a obra de Deus e a sua vida e a sua família não é trabalhada, não é conduzida por inteligência, é conduzida pelo Espírito de Deus. O profeta Zacarias diz isso, não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu acho que eu estou sendo claro demais a respeito desse assunto. E eu estou orando para que se levante os são contra dízimos, porque se eles se levantarem, sabe o que isso vai provar? O coração deles, que o problema deles é dinheiro mesmo. Está bem claro sobre esse assunto. Oh, aleluia! Mateus 22, o verso 15, vai falar sobre a questão do tributo, vai falar sobre a questão do imposto. Sabe, amado, deixa eu falar um pouquinho com você antes de entrar nesse assunto. Sabe, nesses dias que nós estamos vivendo, nós ficamos muito preocupados, meu Deus, e o meu carro, e a minha casa, e a minha compra em casa, e o meu seguro. E eu quero te trazer para a aliança. Sabe, amado, eu tenho o seguro do meu carro, e lá no contrato do seguro, quando você entende sobre aliança, você vai entender que a aliança também está ligada a contrato. Quando você entende sobre aliança, você vai entender que tem duas partes. As duas partes têm as suas responsabilidades. Então, quando eu fiz o seguro do meu carro, o contrato rege que eu tenho que pagar as parcelas em dias. E se eu não pagar a parcela, aquele seguro está quebrado. Aquela segurança está perdida. E eu acho interessante que o governo é a mesma coisa. Para você ter uma casa, para você ser dono de uma casa, você precisa todo ano pagar um imposto. Quantos concordam com isso? Para você ter um carro, você precisa todo ano pagar um imposto, IPVA. Para você abastecer de combustível, no combustível você paga imposto. Tudo você paga imposto. O que eu acho interessante é que você paga porque você não quer perder o que é seu. Você não quer perder o direito de andar, você não quer perder a sua casa, e você não quer ter o seu carro perdido, o seu bem perdido, se te roubarem por conta do seguro. Aí você paga. E eu sei que o que te motiva a pagar é o medo de perder. Agora, quando nós olhamos para a aliança, para o testamento, a aliança que temos com Deus, regem duas coisas, que Deus vai nos abençoar, Ele vai nos multiplicar, mas o contrato, o testamento, rege outras coisas que é a nossa parte, e uma delas é ser fiel aos princípios, mas muitos querem não considerar isso, e querem a fidelidade de Deus, querem a bênção de Deus, é impossível. Mas vamos olhar para Jesus. Então o verso 15 de Mateus 22, a Bíblia diz: então retirando-se os fariseus, consultaram entre si, como surpreenderiam em alguma palavra Jesus. Eles falaram, rapaz, vem cá, chamaram eles, rapaz, a gente precisa pegar esse camarada em alguma falta. E eles se reúnem ali, e aí eles voltam, e aí olha só o que acontece. E consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. 16. E enviaram-lhe discípulos, esses camaradas enviaram discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, para quem? Para Jesus, mestre. Eles nem consideravam Jesus como mestre. Isso aqui é uma hipocrisia, é o que muitas pessoas fazem, quando diz que Deus é o Senhor da vida deles, quando não pratica princípios. E eles dizem, meu Pai eterno, mestre, sabemos que és verdadeiros, e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Se te importares com quem quer que seja, por que não olhas para a aparência dos homens? E dize-nos, pois, Jesus, que te parece? É lícito pagar tributo a César, ou imposto a César, ou dar o dízimo a César, ou não? Jesus, no verso 18, lhes respondeu, quem está respondendo aqui é Jesus. Jesus, porém, presta atenção, conhecendo-lhes o que? Malícia. Fala assim comigo, malícia, maldade. Eles não queriam fazer, mas eles queriam pegar Jesus que fazia certo numa falta. E eles dizem,
E Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que vocês me experimentam, seus hipócritas? Eu quero que você olhe um pouquinho, pensa sobre isso. Pensa um pouquinho sobre isso. Me ajuda, por favor, nisso. Por que pessoas questionam sobre dízimos e ofertas? É porque elas não entenderam justificação, elas não entenderam redenção, elas não entenderam a bênção de Deus, elas não acreditam que Deus é verdadeiro, que aquilo que Deus diz é verdade, porque Deus diz que nos abençoaria e nos multiplicaria. Isso é uma aliança, mas Deus colocou princípios também para praticar, para que a gente experimentasse isso. Não é só a parte dele, tem a nossa também. E quando nós olhamos para Mateus 15, o verso... o Mateus 22, desculpa. Mateus 22, o verso 15 em diante, ele deixa bem claro algumas coisas. Por que me experimentais, hipócritas? E aí o que ele faz? Me dá aqui a moeda, ou me dá aqui o dinheiro. Amém? A moeda do tributo, ou a moeda do imposto, ou a nota. E aí trouxeram-lhe um denário, 20. E ele lhes respondeu, Jesus respondeu para ele: de quem é esta efígie, ou de quem é esta imagem e inscrição? Responderam aqueles camaradas: de César. Então Jesus lhes disse: dai, pois, a César o que é de César. O que era de César? O imposto devido. O que é do governo? O imposto. O que é do seguro? A parcela. Amém? E depois ele diz: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você tem que dar a César do governo o que é do governo, mas Jesus disse: e a Deus o que é de Deus. Então, amado, agora para encerrar esse assunto, você paga imposto para o governo em tudo que você usa, mas para Deus você não quer dar o que é dele, porque se você não paga imposto, você é ladrão para o governo, ao ponto de ele tomar a sua casa, tomar o seu carro. Aí você acha que não fazendo a Deus não tem ônus. E não é só nos dízimos e nas ofertas. Quero que você preste atenção nisso. Então eu quero que você olhe para cá agora, que eu já estou encerrando. Como eu disse para você, nós somos transportados do império das trevas para o reino do amor. Lá éramos escravos, tudo que produzíamos, quem era glorificado era o diabo. Mesmo no seu pedigree mais alto, mesmo na sua alta inteligência, o que você produzia era para o diabo. Mas agora você foi comprado e você faz parte de um reino, o reino do amor, o reino da justiça, da redenção, o reino da paz, da alegria, da provisão, o reino da bênção. Tudo que você produz aqui é de Deus. Mas o que Deus faz? Ele diz assim: você é meu, o ar que você respira, a terra, tudo eu criei para você. E tudo que a terra produzir é meu também. Mas o que eu estou fazendo? 100% é meu. Tua vida, seus filhos, tudo é meu. Porque eu te comprei com alto preço, preço de sangue. Mas vamos fazer o seguinte: de 100% que é tudo meu, eu vou fazer o seguinte: você vai ficar com 90%, é tudo meu, mas eu vou deixar você com 90%, para você administrar. Agora 10% você vai plantar, não para mim, mas para que nunca lhe falte. Isso é princípio de dízimos e ofertas. Deus, Ele quer que você plante. Certamente o que o homem plantar, isso Ele colherá. Deus não precisa do meu dinheiro e do seu dinheiro. O que Deus precisa é da nossa obediência, da nossa consagração. Amém, irmãos? Então César era dono da parte do orçamento daquele povo, como o governo é dono de parte do nosso orçamento. Mas a Bíblia deixa bem claro que Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em que roubamos ao Senhor? A Bíblia diz: nos dízimos e nas ofertas. Então cabe aqui para mim e para você arrependimento, porque dízimos é cumprimento de um princípio que é perpétuo. Eu nem vou ler Hebreus capítulo 7 sobre Melquisedeque, não tenho tempo. Mas certamente o que o homem semear, isso ele colherá. Amém?
Agora é boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão em vosso regaço. Os músicos, por favor, nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você revesse os seus conceitos, que você reavaliasse a sua vida. Se nessa pandemia você foi fiel nos dízimos e nas ofertas, ou se você olhou mais para a sua situação do que propriamente para a igreja, que a Bíblia nesse capítulo de Malaquias chama a casa do tesouro. Por que casa do tesouro? Porque vai produzir para mim e para você. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, eu quero orar junto com você. Pai, eu preguei a tua palavra. Essa não é a minha palavra. Eu creio que eu não feri ninguém. Eu falei de princípios. Eu estabeleci aliança, eu estabeleci redenção, justificação. Estabeleci a bênção. O Senhor jurou por si mesmo que nos abençoaria. Como eu não vou ser abençoado se o Senhor colocou o seu nome? É só se eu não cumprir os princípios. Como eu vou ter doença? Como o coronavírus vai me pegar? Só se eu não cumprir princípios. Então, Pai, eu coloco a minha vida diante do Senhor e declaro que nós precisamos melhorar. Eu declaro, Pai, uma onda de glória na vida financeira do teu povo e da tua igreja. Eu declaro que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. No nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.